Wellington Campos, FC. Estou aqui com o Rodrigo. Quem que é o Rodrigo Costa? Ele é lá da cidade de Petrópolis, agora está em Mesquita, na Baixada Fluminense, e ele faz uma coisa que me remete ao meu início de carreira, que foi quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, trazido pelo Cláudio Neves, e fui trabalhar na Rádio Solimões de Nova Iguaçu. Fui cobrir o Mesquita na Série A do Campeonato Carioca, vamos chamar de Série A, na época era primeira divisão. Também cobríamos a Série B, né, que é a segunda divisão carioca, a terceira divisão. Naquela época só existiam 3 divisões, e a Rádio Solimões de Nova Iguaçu, né, com seu uniforme, a camisa amarela, uma calça verde, e parecia o uniforme da seleção brasileira, e a gente fazia um sucesso muito legal, porque era um trabalho como faziam as rádios Tupi, Globo, Nacional, mas só a Rádio Solimões, na Baixada, cobria aqueles campeonatos, né, com o Mesquita, com Nova Cidade, com o Coelho da Rocha. Vou lembrando aqui os nomes, né? O Aliados, lá de Nova Iguaçu, e tinha também as equipes de Austin, enfim. O pessoal vai me desculpar aí, faltando na memória alguns times. Meu amigo Pina, um abraço para o meu amigo Pina, que foi um dos grandes incentivadores do futebol de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, que tinha um futebol muito forte, e o Mesquita subiu para a primeira divisão. Mas por que eu estou fazendo esse canal aqui hoje com o Rodrigo? Porque o Rodrigo, lá de Petrópolis, cobrindo o Serrano e fazendo justamente o que eu fazia lá em 1985, 1986, antes de chegar pela primeira vez na Super Rádio Tupi em 1987. Que bom te encontrar e saber que você faz uma coisa que eu fazia há 30 e tantos anos atrás, Rodrigão. Obrigado pelo convite, Wellington. Um abraço a todo mundo. E é muito bom, né, trazer esses times de menores investimentos que tem pouca mídia para a mídia, né, trazer essas divisões inferiores. Também a série hoje A2, que é a segunda divisão, tem a B1, que é a terceira, B2, que é a quarta, e a série C, que é a quinta, né, tem essas nomenclaturas hoje em dia. E fazendo a cobertura, trazendo esses times que não tem a mídia tradicional, a gente traz através da Web Rádio Piabanha, Web Rádio Jovem Carioca, que são duas rádios parceiras, né, que a gente traz as emoções dos jogos desses times de menores investimentos, velho. Que legal. Você estava me contando que no último campeonato você acompanhou todos os jogos do Serrano. O Serrano, que é um dos times mais tradicionais do interior do Rio de Janeiro. Nos anos 80, por exemplo, pregou peças em times tradicionais, como o próprio Flamengo, o goleiro Acácio. Nós estamos, por acaso, aqui no CT do Vasco da Gama. O Acácio, ele aparece lá no Serrano, antes de virar um goleiro do Vasco e da seleção brasileira. Muita gente não sabe disso. Exatamente, começou lá, pegou pênalti do Zico lá no estádio Atílio Tá Marotti, vendo? né? E também tem o Anapolina, o grande Anapolina. Anapolina, meu amigo Gilson, que sabe da história da Anapolina. Exatamente, o Anapolina aí que fez o gol lá no estádio Atílio Marotti, que acabou com o sonho do tetra em 1980 do Flamengo. E que legal você. Você tá com quantos anos, Rodrigo? Tô com 22. Então, você é bem jovem, e saber dessas histórias, isso é muito importante, porque é gostoso isso aí, isso alimenta o futebol do carioca, o futebol brasileiro. Exatamente, e é importante que histórias, né, do futebol carioca que acabam sendo esquecidas, né? Temos a gente estava conversando fora do ar, fora da gravação, temos o Nova Cidade, né, que fez Sim. histórias, que hoje está na Série B1, que é a terceira divisão também. Temos outros clubes. O próprio Mesquita, né? O René Simões, para quem não sabe, primeiro time do René na primeira divisão do futebol carioca foi o Mesquita. Em 1980, o Mesquita sobe em 85, o René assume o time em 86 e faz uma belíssima campanha. Sabe quem era o preparador físico dele? Valdemar Lemos, que já foi técnico do Flamengo, já trabalhou com o próprio René na seleção feminina, na seleção masculina do Brasil. René que passou depois pela Portuguesa. Então, em cima do que você está falando, Rodrigo, a importância desses times, e eu digo sempre porque há quem defenda o fim dos campeonatos estaduais. E eu digo que o campeonato estadual, ele é a célula-mãe do futebol brasileiro e mundial, porque muito garoto ele não é bem observado
pelos grandes times, mas ele tem a oportunidade num time intermediário, num time pequeno e aparece. Com certeza, né? E isso a gente tem outras histórias aí, né, de jogadores que começaram em times menores e subiram, né? Tem times hoje, o Goitacás está na 4ª divisão estadual. Olha, Goitacás, ganhar do Goitacás, lá no estádio do Goitacás, O Arizão. lá no Arizão, né? Lá na rua com o pessoal. Na Rua do Gás. Na Rua do Gás? Exatamente. Olha, não era fácil não, amigo. Isso aí para Flamengo de Zico, de Vasco, de Roberto Dinamite, de Fluminense de Rivelino e assim por diante. Exatamente. Hoje, infelizmente, na 4ª divisão, né? Foi rebaixado ano passado a 3ª para a 4ª divisão. Tive a oportunidade de fazer o jogo contra o Serrano em Petrópolis, né? Vitória do Serrano na ocasião. Mas tá aí na 4ª divisão. Você falou do Mesquita, hoje infelizmente licenciado, mas está para voltar. Tomara. Né? Tomara. Você sabia que eu fiz a inauguração do Lousadão? Grande Lousadão, não sabia. Eu fiz a inauguração do estádio Lousadão em 1986. Eu narrei aquele jogo contra o time da Suíça, o Grasshopper da Suíça. E quem fez o primeiro gol do Lousadão foi o Miranda. O Miranda era um ponta esquerda. E eu narrei aquele primeiro gol. Quem era o técnico? O René Simões. Interessante, histórias boas, né? Sim. Da gente trazendo aí, falando das equipes menores investimentos que tem história, né? Campo Grande, o Campusca. Campusca. De Ciro. Alô, Ciro, um forte abraço. Meio Campo Ciro. Presidente Zico também, né? Que hoje está na Série B1. Também fiz um jogo deles ano passado lá em Petrópolis. Vitória também do Serrano, né? Quando jogaram estava bem o Serrano, depois acabou infelizmente caindo de produção, né? Mas está aí jogando, está aí na luta para erguer, né? Tem um projeto bem legal que é o Campo Grande, grande de novo. E que vê outros times que a gente pegou, e graças a Deus hoje na 1ª divisão, a Portuguesa, né? Fiz muito jogo com o meu amigo Antônio Augusto, presidente, lá na Ilha do Governador. A Cabo Friense, ganhar da Cabo Friense em Cabo Frio também era um parto. Ganhar do Porto Alegre, que depois virou Itaperuna, lá com o Roberto Troca-Letra, com aquela moçada toda, era um negócio complicado, cara. Exatamente, né? E tem o Friburguense também, que até pouco tempo estava na 1ª divisão. Você quer ver uma vítima do Friburguense? Vasco da Gama. Vasco jogava lá em Nova Friburgo, mas era complicado e sempre saía um machucado. Era um negócio. Romário se machucou lá, se não me engano. Luizinho se machucou lá, entre outros, puxando pela memória. Aí os vascaínos vão me ajudar, vão deixar nos comentários. Exatamente, né? O Friburguense hoje na 2ª divisão, a Cabo Friense hoje também na 2ª divisão, né? Brigando aí para poder subir a elite ano que vem. O Friburguense não está tão bem, está brigando contra o rebaixamento para a 3ª divisão, a Série B1. Né? Então acabou Friense ali no meio de tabela, mas também brigando contra a parte de baixo. São algumas equipes históricas, né? Os jogos dos grandes no Alair Correia contra o Cabo Frio, também lotado. Né? Alair Correia. Correia. Conheci Alair. Né? Então são alguns estádios, né? O Eduardo Guinle em Nova Friburgo, tive mês passado lá fazendo jogos da Série C, Barcelona e Veracruz. Tem histórias legais, né? A gente tem vários times europeus na Série C, que é a 5ª divisão. Temos o Barcelona, temos o Juventus, temos o Brescia, né, da Itália. Não conheço nenhum desses. Então, é uma boa oportunidade para poder conhecer. Eu sou da época do Rio Branco. Quem hoje mais? Hoje licenciado, Rio Branco. Quem mais? Aí, me ajuda aqui, o americano, que está na Série A2. Né, que jogou recentemente contra o América. O próprio querido Bom Sucesso. Né? Tá na Série B2, que é a 4ª divisão. Olaria está na Série A2, que é a 2ª divisão. Também tive a oportunidade de fazer 2 jogos do Olaria esse ano. 2 vitórias do Olaria por 2-1 contra o América e contra a Cabo Friense. Meu querido América, nossa. Alô, América, volta a ser grande, América. Eu peguei o último grande time do América na Série A, que foi antes da criação do Clube dos 13, deram uma volta no América, essa é a grande verdade, em 1987. O América terminou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Ele foi eliminado nada menos, nada mais, nada menos pelo São Paulo de Miller, Silas, Pita, Tele Santana. Olha, e ó, não deu goleada no América não, meu amigo. Foi negócio de 1-0 lá, uma chuva tremenda e 0-0 no Maracanã com 87 mil pessoas no Maracanã. Hoje se coloca 60 mil pessoas no Maracanã,
acende uma vela do tamanho do clube. Exatamente, né? E época boa, né? Época que dificilmente volta hoje. Não vai voltar. Dificilmente vai voltar. Mas aquela época que os pequenos se enfrentavam no Maracanã, né? Fazia o preliminar dos times maiores. Aí, isso aí, época boa, infelizmente não peguei, né? Infelizmente já não peguei essa época, mas eu vejo muitos vídeos, muitas pessoas mais velhas falando dessa época que ia para o Maracanã, acompanhava 2 jogos dos times menores, depois acompanhava... Você tinha a jornada, que a gente chamava de rodada dupla, na verdade é jornada dupla, né? Você via 2 jogos da primeira divisão. Exatamente, e sempre contando com um jogo entre os pequenos, né? Que eu acho isso muito bom, né? Que traz ainda, cresce mais o futebol dos times de menores investimentos. Hoje, para um time pequeno jogar lá, só se for contra os grandes. É verdade. Rodrigo, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação aqui comigo, né? Conte para os seus amigos, para os seus inscritos aí do nosso canal, peça para se inscrever, apertar lá as notificações, dar o joinha. Que gostoso falar do futebol do Rio de Janeiro. Você vai voltar para conversar mais comigo, tá bom? Com certeza. Fazendo o convite, a gente está aí para falar, porque é muito bom falar dos times menores, principalmente, e do futebol carioca também em geral. Então, se inscreva aí, deixe o seu like, é importante, você ajuda o canal sempre a crescer. Escuta o cara aí. Eu já o Wellington Campos FC. Eu já me inscrevi. Né? Eu vi. Então, tá inscrito aqui. Meu papel eu fiz, daqui a pouquinho vou deixar o joinha aí nos vídeos também. Um abraço, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Vasco da Gama. Nos cedeu aqui o espaço para a gente fazer esse vídeo legal. A nossa Sara Borborema, o nosso Gregório, né? E toda a equipe vascaína. Obrigado. Forte abraço. Tchau, Rodrigo. Tchauzinho. Obrigado, Wellington. Se inscreve aí, pelo amor de Deus. Se inscreve, o Wellington Campos FC, dá o joinha, aperta o sininho para me ajudar. E ajuda também o Rodrigo. E ajuda o canal. Um abraço. Abraço.